Olá, amigos do Achei USA. Estamos aqui para mais um podcast, onde entrevistamos personagens da comunidade brasileira nos Estados Unidos. E hoje eu vou conversar com um brasileiro que é veterano do Exército Americano. Ele serviu na Guerra do Afeganistão e hoje mora no Alabama com a família. Eu vou falar com Lincoln Batista, que é também um dos fundadores do grupo Stolen Valor Brasil, que investiga pessoas que se passam por agentes das Forças Armadas Americanas e outros órgãos do governo americano. Lincoln, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu agradeço o convite. Eu gostaria de começar perguntando para você como foi sua trajetória para entrar no Exército Americano. Oi, bom dia, obrigado pelo convite. Quero mandar um abraço para a galera aí, para os meus amigos, os brothers aí brasileiros também no US Army, todo mundo que está assistindo aí. Então, vou contar também um pouco sobre a trajetória e também dar algumas dicas para o pessoal que tem interesse também de entrar nas Forças Armadas Americanas também, né? Então, eu vim para os Estados Unidos em 2011, né? Tinha 24 anos e eu já tinha interesse sim em entrar nas Forças Armadas, até porque o meu padrasto aqui ele é veterano também do US Army, então já tinha esse certo tipo de interesse, né? Eu vim a primeira vez, não estudei muito, tentei fazer a prova, não passei, até porque o inglês não era tão bom assim, né? Da segunda vez eu falei, vou estudar, foquei, estudei 10 horas por dia, comprei um livro que se chama SVAB for Dummies, e vem com CD-ROM, tudo mais, foquei. Estudei Então, tudo em inglês ele mesmo. é voltado para essa prova, para esse teste. Sabe aqueles concursos públicos que tem no Brasil, que tem um livro específico para aquilo? Então, é igualzinho. Comprei, foi $20, Uhum. sentei na mesa, peguei o laptop, estudei, videoaula, foquei mesmo. E foi a primeira vez que eu falei, nossa, aquela coisa de estudar dá certo, dá certo. Porque quando eu passei na prova, eu vi minha vida mudar, né? Então, eu morei em São Paulo, cresci em São Paulo a vida toda lá, e foi uma grande mudança. Muita gente não acreditava, né, nesse plano de entrar nas Forças Armadas Americanas, porque aqui, quando a gente chega aqui, eles falam, vocês são 1% de todas as pessoas que querem estar nesse exército aqui, que é a melhor força do mundo, né? Então, eles jogam lá para cima a moral da gente, né, para a gente ter o orgulho de estar participando, e eu entrei nas Forças Armadas com muito orgulho, fiz o possível e o impossível também. Deixei meus filhos Isso no foi Brasil para vir para onde cá. e que ano? Foi em 2014, foi quando eu entrei no Exército, né? Eu deixei meus filhos no Brasil. Na verdade, minha maior motivação para estudar, focar, mudar de vida foi por causa deles, né? Também para mudar a vida deles e trazer para cá também. Então, 2014 eu entrei no Exército. Eu escolhi a infantaria porque aqui você faz esse teste. De acordo com a sua nota do SVAB, que é o teste para entrar nas Forças Armadas, abre mais janelas de emprego que você escolhe, né? Então, eu ia para a Força Aérea, mas não tinha um emprego que eu gostava, até porque eu entrei com o Green Card, você Uhum. não precisa ser cidadão, mas tem algumas limitações para quem entra com o Green Card, porque alguns empregos lá dentro você precisa ter top secret, ou secret clearance, que é só dado para americano, Uhum. né? Então eu não era ainda, mas eu queria Então, alguma coisa com de o Green combate. Card, você tem limitações de patentes que você pode atingir dentro do Exército. Se você quer entrar como oficial, você tem que ser cidadão, porque oficial é requerimento ter o Secret Clearance. Ok. Para enlisted, tipo infantaria mesmo, você tendo somente o Green Card, então é tranquilo, mecânico, entre outros. Tem bastante opções. Sei. Então, eu escolhi infantaria porque esse era o meu perfil. Eu sempre fui uma pessoa de estar fazendo esporte, estar fazendo atividades físicas, né, ao extremo. Então, a infantaria, para mim, era o mais. Encaixava no seu perfil. O meu perfil, sim. Gosto de coisa bruta, gosto de luta, Eu fiz natação também, futebol, todo tipo de esportes, né? Uhum. Então, eu entrei, fui aqui do lado, na Geórgia, né? Fiquei 3 meses lá no treinamento básico, depois me mandaram pro Texas, para a base de Fort Hood. Eu fiz parte da unidade da Terceira Cavalaria
lá do Texas, de Fort Hood, e eu fiz deployment com eles também para o Afeganistão, em Cabul, por 9 meses, em 2016, até 2017. E o que que você fez nesse período lá no Afeganistão? No Afeganistão, a gente fez um rotacionamento de tipos de trabalho, né? Como não estava no auge da guerra, já estava mais dominado, estava mais pacificado, podemos dizer, o Talibã só atingir a gente jogando bombas dentro da base, ou quando a gente saía para fora da base, que tinha aqueles ID, que são explosivos, que eles fazem uma adaptação lá no meio da rua e colocam esse explosivo, quando você passa com o veículo por cima, explode tudo. Era a única maneira que eles tinham de enfrentar a gente, porque eles não tinham mais esse poder do começo da guerra, né? Então foi um pouco mais tranquilo. Porém, dentro da base, a gente fazia escolta de afegãos civis que iam para trabalhar lá dentro também. Isso é uma das coisas boas que tem, que quando a gente tem uma base americana lá, dá emprego para a população, hospital, eles são tratados lá também nos nossos hospitais lá dentro, tem mais segurança e eles ganham bem melhor lá, né, trabalhando na base. Então, a infraestrutura da região muda completamente, é uma coisa muito boa isso. Eu vi muitos afegãos civis sendo tratados nos nossos hospitais lá, né? Uhum. Então a gente fazia escolta deles, a gente participou de missões com a Força Especial em outro compound, a gente pegou um helicóptero, foi para outra base, chegou lá, participou do meeting, do planejamento, de como que ia ser, e essas coisas que você vê em filme, com aquele telão, né? E a gente vai pegar o helicóptero tal hora, vai descer em tal região, à meia-noite a lua vai estar mais clara, mais escura, então esse Tática. é o horário exato que a gente tem que descer aqui, vai levar 12 minutos para chegar lá. Então é uma coisa que eu fiquei assim, falei, eu tô participando de um filme, né, na verdade, e tipo, foi uma experiência muito gostosa, foi a melhor experiência da minha vida, assim, foi no Afeganistão. Correndo risco, mas a gente, né, prepara a nossa mentalidade para ir lá com a cabeça e fazer o trabalho, porque se você não tiver preparado, você trava e se você travar é a sua vida em risco, é a vida do seu colega Uhum. e pode dar ruim, né? Então, por isso que a gente tem que estar Quantos sempre anos você preparado. tinha na época? 29, 29, Uhum. 29. Quando eu fui para o Afeganistão, eu entrei no exército com 26, Certo. entrei no exército com 26. Aí E voltamos, você ficou no Afeganistão quanto tempo? fiquei 9 meses lá, Certo. 9 meses. Sobre o que você falou, o que a gente fez lá também, né? A gente tinha que fazer escolta porque o Talibã tinha muitos soldados deles infiltrados também dentro do exército afegão, que compartilhava o mesmo espaço dentro da base com a gente. Então, muitas das vezes a gente passou por membros do Talibã lá dentro, que você pode dizer como eles olham para você. Eles olham na sua cara e você fala, meu, esse cara quer me matar, tenho certeza. Mas como tem muito mais gente ali, então eles acabam não fazendo nada. Porém, já apontaram arma para dentro, para gente lá dentro já, Uhum. e mataram um dos nossos numa Isso no dessas. caso, infiltrados no exército afegão. Exatamente, porque assim, a CIA tá lá também, né? Estava lá também, na época que a gente estava. Então, eles pegaram a gente na câmera, mexendo no celular dentro do carro e Uhum. pararam a gente lá. Foi coisa de 3 minutos, eles já estavam lá, porque não é permitido filmar, né? Mas a gente podia ter o nosso celular. Então, a CIA chegou na gente em 3 minutos, porque a gente estava com o celular dentro do carro, não estava nem filmando. Sei. E eles estão lá para poder justamente pegar os infiltrados, porque quando o exército afegão está fazendo recrutamento, tem muito talibã infiltrado lá dentro também. Então, o Public Affairs vai fazer a negociação, ele fala, olha, a gente quer fazer o recrutamento de vocês aqui, a gente sabe que o Talibã, eles ameaçam suas famílias, eles Uhum. forçam vocês a trabalhar para eles, mas aqui a gente está aqui para mudar a sua vida. A gente pode mudar a sua família de lugar, pode te dar um emprego, você trabalha para a gente, compartilha informação com a gente para a gente chegar até eles Uhum. e vocês vão ficar em segurança. Né? Muitos deles vêm até para os Estados Unidos também, ganham o green card deles, né? Uhum. Então, esse é o trabalho da CIA lá dentro também. Porém, nada é 100%. A gente perdeu um membro nosso lá, porque você nunca sabe de onde vai vir o tiro. A gente está constantemente, todos os dias, passando em frente a eles, né? Os soldados afegãos. E Uhum. você nunca sabe quem é o Talibã. Então, um deles lá, uma vez, abriu fogo contra um grupo nosso.
Foram 5 feridos e um não voltou para casa, né? Então, a partir daquele dia, depois de 5 meses que eu estava lá, que isso aconteceu, a gente estava ficando muito confortável, né? A partir daquele dia lá, todo mundo já começou a andar com low ready, né? A arma já pronta para responder algum ataque se precisasse também. Então, era todo momento risco, mas a gente não pode ficar pensando nisso, senão a gente não trabalha, nem dorme. E como aconteceu o seu retorno? Para os Estados Unidos? Isso. Certo. O retorno foi o inverso do quando a gente foi. A gente para no Kuwait, né? Se reagrupa, e aí depois que tá todos os equipamentos, tudo square away, tudo certinho, né? Não tá faltando equipamento, não tá faltando ninguém. A gente para em Frankfurt, na Alemanha, tomar umas cervejas, porque a gente não pode beber durante esses 9 meses, porque tem que estar sempre pronto. Então, a Certo. gente desce na Alemanha, a gente está em uniforme, geralmente você não pode beber quando você está em uniforme, mas a gente foi autorizado, estava numa viagem somente a gente, estava no ambiente, e deixaram a gente beber 2 cervejas, na qual eu fiquei bêbado com 3 cervejas, depois que eu peguei outra lá. Sim. Depois a gente desceu em Maine. Mas houve um motivo específico para o retorno do seu grupo? Comemoração, é uma rotação. Chega outro grupo, outra unidade, a gente volta, Então, existe depois um vai período outro. específico que você fica em guerra e retorna. Tem um período, a não ser que eles precisem, né? Porque teve casos. Se eu não me engano, o Maurício é outro brasileiro que mora no Colorado, que serviu o exército americano também, que é outro membro da Stolen Valor Brasil. Se eu não me engano, foi ele que ele foi para a guerra, não sei se foi no Afeganistão ou no Iraque. Quando eles estavam voltando para casa, o avião teve que retornar no meio né, da viagem de volta para casa, porque eles estavam precisando. Então, a gente se doa pro exército quando a gente assina o contrato com eles, né? Você faz o que eles mandarem. Sim. O retorno, a gente desceu em Frankfurt, tomou uma cerveja, depois a gente desceu em Maine para reabastecer e depois pegar o avião de volta pro Texas. E Certo. aí a gente recebe as medalhas pelos seus feitos, porque tudo que você faz lá é documentado. Se alguém falar que, ó, fiz isso, fiz aquilo, tem que estar documentado, Certo. né? Tem que ter as medalhas e tudo mais. Então, depois E a partir de então, você deixou de servir o exército? Como aconteceu isso? em 2019, né, eu acabei deixando de fazer parte das Forças Armadas. Na verdade, eu tive alguns problemas pessoais por lá, né? E eu acabei saindo. Na verdade, eu poderia voltar, eu estava até cogitando voltar, pelo menos para o Reserves. Mas eu não sei se o corpo aguenta mais, né? Porque quando você entra no exército, eles fazem um exame médico de um jeito, quando você sai, eles fazem o exame médico de novo. E quando eu voltei para o Texas, eu me mudei para o Fort Lewis, fui para outra unidade. E lá é frio. Aí eu comecei a sentir joelho, costas, porque o nosso treinamento é bem puxado, né? Então, eu Sim. comecei a sentir o corpo e foi melhor dessa maneira mesmo sair. Então, saio, faço o exame médico, a gente tem o suporte do Veterans Affairs, que paga, né, pelo prejuízo, danos no seu corpo, né, como se fosse uma pensão, né, Certo. E também eu acabei usando o meu GI Bill para ir estudar, para fazer uma faculdade. Eu ainda tenho 2 anos para poder utilizar, só dei uma parada porque eu peguei meus filhos para morar comigo, minha rotina mudou, ficou uma bagunça, não consegui focar, então eu vou voltar para a faculdade e eu não pago nada. Na verdade, eles pagam para você, né? E ir para a escola. Você teve muitos colegas brasileiros nesse período? Lá dentro, eu conheci um na fila, mas ele não continuou por questões médicas, mas brasileiros de outras unidades e que veteranos eu conheço pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, a gente tem grupos também de militarismo. Inclusive, um dos meus colegas está no military agora. Ele, antes de entrar, ele viu um live também sobre militarismo que a gente postou no canal. Ele se interessou para entrar, ele conversou comigo, pediu dicas.
E eu nunca cobrei nada, não faço consultoria, não ligo para essas coisas. Se eu puder passar informação, eu ajudo. Passei as informações para ele também. Aí tem aquela questão do background check, né? Uhum. É, o FBI vai ligar para o pessoal para perguntar sobre ele. E eu me dispus a ajudar ele também. O FBI ligou, conversei com ele normal, de confiança, tudo tranquilo. A gente se conhece há muito tempo. E ele está lá agora também fazendo parte das Forças Armadas, né? Ele e outros brasileiros mais novos também. Então a Mas gente tenta. você vê um número crescente de brasileiros interessados em entrar para Sim, as Forças Armadas? sim, sim. Depois que eu comecei a fazer as lives lá nesse canal da Stolen Valor Brasil, teve muita gente interessada, né? E geralmente eu dou um pouco mais de atenção para o pessoal que já está aqui, porque, né? Tem muita gente que tem um sonho Comentação? de entrar, mas assim, se eu for falar tudo para uma pessoa que manda mensagem para mim, e outra, vai Uhum. ficar muito maçante, assim, sendo que algumas pessoas não têm condições mesmo de entrar. Certo? Certo. Então, quando eu vejo que a pessoa já tem mais condições, então eu dou uma atenção a mais, sim. Mas a primeira coisa, green card, pelo menos, no mínimo, Sim. né? Para a pessoa, depois que Green resolver card isso, a gente pode conversar mais. e o inglês, né? Como você mesmo falou, que foi um impedimento no começo para você. Sim, ó, mas eu fiquei surpreso, porque o meu inglês, assim, eu conseguia ler, conseguia estudar, estudei a apostila em inglês e tudo, não foi tão difícil. Porém, a listening, né, a escuta e a pronúncia são os mais difíceis para a gente que vem para cá sem ter nenhum tipo de estudo em inglês. A gente aprende no dia a dia conversando, né? Sim. Mas, Também é um vocabulário bem específico, né? mas como eu jogava já videogame e já tinha um pouquinho de contato mais com o inglês, foi um pouco mais fácil para fazer a prova. Mas aí, quando eu cheguei lá, quando eu ia para o exército, eu perguntei até para o meu padrasto, eu falei, ó, eu tô preocupado, como que eu vou seguir a instrução se eu não entendo muito bem? Às vezes a pessoa tem que falar duas, três vezes para mim, ele falou, ó, no começo todo mundo faz a mesma coisa. Só fica quieto e faz o que todo mundo estiver fazendo. Eu falei, tá Sim. bom, vamos embora. Então, e foi isso mesmo, foi isso mesmo. Mas chegando lá, eu fiquei mais à vontade, porque tinha muitos imigrantes lá. Tinha pessoal de Gana, tinha pessoal da Coreia, tinha japonês, tinha muitos hispanos, né, fazendo parte também. Então, eu senti um pouco mais à vontade, pessoas com o mesmo nível de inglês que eu. Sei. E o interessante é que lá, assim, eu tenho visto alguns vídeos de como o exército brasileiro, como os sargentos tratam os soldados, e a diferença aqui, assim, não vou falar que qual que é certo, qual que é errado, porque eles quebram o nosso psicológico também. Eu já entrei com um pouco mais maduro, já com filho, já tinha casado, mas então eu não senti tanto essa questão psicológica que eles te quebram lá dentro, né? Sim. Mas eles te dão um valor muito grande, principalmente para imigrante. Eu fiquei muito comovido uma vez que o sargento falou assim: olha só, falou para os outros que nasceram aqui, falou: olha só, o pessoal aqui, ó, não nem nasceu aqui e tá giving a shit more than you guys, né? Eles estão se preocupando em fazer tudo mais correto do que vocês que nasceram aqui e tudo mais. Nem nasceu aqui, dá mais valor para esse país. Então a gente dá muito valor para vocês porque vocês têm mais dificuldade para poder fazer a performance, né? Do treinamento, de seguir as regras e tudo mais. Então eles dão muito mais valor, né? Não posso falar para todos, mas isso é o que eu vi que ficou na minha cabeça até hoje. Então, eles têm um respeito muito grande aqui, não somente os soldados lá dentro, sargentos, oficiais, alguns, sempre todo lugar tem uma laranja podre. Uhum. E a outra questão é o povo. Primeira vez que eu saí da base com uniforme, o pessoal buzinando na rua, thank you for service, gritando, pagando a conta no restaurante. E, nossa, eu fiquei. Não sabia o que falar, não sabia nem o que pensar, é muito bonito. Uhum. Então, aumentou muito mais o meu prazer de vestir um Sim. uniforme aqui, servir os Estados Unidos, porque eles dão valor, sabem dar valor para os soldados, entendeu? Fora, Sim. fora os benefícios que eu nem sabia, quando entrei eu não sabia sobre todos esses tipos de benefício, e hoje em dia eu recomendo para qualquer um. Entra, faz 4 anos lá dentro, pelo menos, se você não quiser, você sai. Meus filhos todos, eu vou incentivar eles para ir pelo menos por 4 anos, que você já sai com o seu se você não gostar, pelo menos você já sai com certificação dos cursos que você faz lá dentro, você já sai com a sua faculdade toda paga, você sai com a sua vida feita praticamente, né? Sim.
Lincoln, e baseado nessa experiência que você teve no Exército, como surgiu a ideia de abrir o Stolen Valor Brasil? Certo. Foi da seguinte forma, com esse grupo de amigos, né, que a gente encontrou na social media, né, são brasileiros que servem no exército americano, ou simplesmente outros grupos de militarismo que as pessoas trocam ideias, né, sobre vídeos na internet, sobre ações policiais. A gente, com a nossa experiência, a gente olha, conversa, critica, conversa um com o outro, o que que você faria diferente. E chegou até mim, né, o vídeo do Marcos Duval. Isso quando eu estava no Afeganistão. Você tem os seus dias off lá também, o tempo, o dia de descanso lá. Você senta, mexe no computador e eu trocando ideia com o pessoal aqui, com a família e tal. A gente olhou os vídeos do Marcos Duval. E Sei. aí eu vi cada absurdo, logo de cara, assim. Eu falei, não, peraí, quem é esse cara? Ele falou, não, ele foi no Jô Soares, saiu matéria no Fantástico, que ele foi treinar as forças especiais dos Estados Unidos. Só com o conhecimento que a gente tem de processo para poder fazer parte, ou onde você pode entrar, o que você pode fazer aqui nos Estados Unidos, aí já falou, mentira. Aí não deu 10 minutos, assim, a gente falou, esse cara é uma farsa muito grande e a gente né, vai cavar mais aí, a gente vai achar muito mais coisa. Então a gente começou a analisar mais vídeos, e aí eu comecei a eu fiz uma live e joguei na internet, daí o pessoal começou a olhar e falou, pô, peraí, não, mas começou a confrontar a gente, né? Falando, não, mas ele é isso, ele é aquilo e tudo mais. Se fosse qualquer outra pessoa falando, as pessoas não iriam dar crédito, mas como, né, eu estava de uniforme lá falando Uhum. sobre o processo para poder fazer isso ou aquilo, aí as pessoas deram mais credibilidade, foram mais a fundo e queriam saber mais. Sei. Então, eu e esse... No caso, o Marcos Duval estava se apresentando como um treinador da SWAT, correto? Isso. E também um colaborador da NASA, enfim, parece que ele já disse Sim, que deu treinamento para diversas organizações americanas, né? sim, isso é o que ele escreveu no livro dele. Então a gente pegou até o livro dele também, olhou, né, para saber o que ele está dizendo, o que ele fez. Então tinha lá que ele treinou o pessoal do Vaticano. E Uhum. essa NASA que você estava dizendo fica a 5 minutos daqui, fica aqui embaixo, aqui o Space Center aqui do. É uma NASA que tem vários lugares aqui, né? O pessoal só Sim. sabe da Flórida lá, mas tem várias NASAs espalhadas. Então ele diz que treinou, né, o segurança da NASA e tudo mais, mas com mais pesquisas que a gente foi cavando e procurando sobre ele, a gente acabou descobrindo, né, e a gente entrou em contato com várias agências também que ele se diz ter treinado, inclusive um dos membros da Stolen Valor Brasil é das Forças Especiais dos Estados Unidos e é um capitão, um Certo. oficial. Então, por mais que a gente saiba que era mentira do Marcos Duval, a gente falou, não, vamos pegar as provas, porque esse pessoal, eles colocaram na cabeça que o que o outro tá falando lá é verdade. Então, a gente foi atrás de provas para jogar e decidiu criar esse canal justamente para poder expor isso, porque aqui é crime. Stolen Valor é crime. Stolen Valor, explica melhor para as pessoas. Essa é uma expressão usada aqui nos Estados Unidos, né? Stolen Valor, ela é uma expressão usada nos Estados Unidos para quem se diz ser militar, né, Uhum. para receber tipo certos benefícios. Que nem eu falei anteriormente, quando eu vesti o uniforme pela primeira vez na rua, tipo, o respeito das pessoas, as pessoas fazem coisas para você, as pessoas e você vai na loja, tem benefícios, tem descontos, tem várias coisas. Então as pessoas acabam Mesmo que não tem. Bom, você pode ter uma documentação falsa nesse sentido, o né? pessoal aqui, eles não sei, inocentes. Uhum. No Brasil, a gente está acostumado com o pessoal mais picareta, tentando tomar vantagem de tudo. Aqui também tem, mas é menor. Então, o pessoal aqui, eles não pede identidade. Muitas pessoas aqui, para mim, eles olham, tipo, tô com boné, veterano e tudo mais. O pessoal já, só por isso, o pessoal, você é veterano? Sou, não sei o quê. Outros lugares também pedem documentação e a gente tem, né? Uhum. E, então, tem até um Marcos Duval postando um recibo, né, de que ele almoçou em certo local e ele recebeu um desconto ou ele não pagou, a gente postou lá direitinho. Ou seja, isso você tirar proveito de por causa de uma função,
né, que as pessoas estão valorizando, mas você não é parte daquilo. Sim. Primeiro que ele não tem nem green card para trabalhar aqui. Uhum. E permissão de trabalho também não. Ou seja, como que ele vai fazer um trabalho aqui, principalmente para o governo, se ele não tem? Ou seja, a gente cavou mais, a gente achou que aquele former oficial da SWAT, Uhum. ele é parceiro do Marcos Duval, então ele abriu como se fosse uma filial aqui. Porque Certo. aí ele está legalizado para poder participar de eventos, que nem tem um evento no Texas lá, onde muitas vezes o Marcos Duval fez vídeos falando que estava treinando o pessoal, mas não, aquilo lá é uma conferência. O pessoal vai lá, coloca seu stand, apresenta a sua empresa, apresenta o que eles fazem, e como ele tem a empresa dele, junto com o parceiro dele aqui nos Estados Unidos, monta lá um stand do CAT, que é a empresa dele, Uhum. faz demonstração no saguão do hotel, porque não é um lugar apropriado para fazer, ele enche um monte de linguiça lá, joga na internet, fala que treinou os membros das Forças Armadas. Tipo, se eu sou do Exército Americano e Uhum. eu vou lá só para conferência para ter um conhecimento do que está tendo na atualidade, eu Sim. acabo participando de uma demonstração dessa, do Marcos Duval lá no Saguão, e aí ele vai lá e fala, ele sabe que eu sou do US Army, ele fala que treinou soldados do US Army. É assim Certo. que acontece, mas não tem nenhuma ligação. Até mesmo com a polícia de Belmont, que é da SWAT de Belmont, onde ele tem os amigos dele lá, Uhum. eles mesmos já confirmaram. Marcos Duval, sim, a gente conhece, sabe quem é, porém Uhum. ele não faz nenhum tipo de serviço para a instituição. Porém, Certo. ele tem os amigos deles que são policiais da SWAT, na qual no tempo livre deles, eles fazem como se fosse o bico que a gente fala, Uhum. pro CAT, para a empresa do Marcos Duval. Então, não é o Marcos Duval que treina ninguém, certo? Ele não pode nem receber dinheiro, porque isso aí já seria outro crime, Sim. né? Agora, nessas investigações, você conseguiu documentar isso? Você tem algum documento das instituições dizendo que ele não treinou? Temos, temos, postamos tudo na internet. Eu tenho até para não esquecer muitas coisas, tem um dossiê aqui que eu acabei vindo para fazer esse podcast, essa conversa nossa. Mas deixa Compartilha, eu pegar aqui para lembrar de algumas coisas, porque são muitos anos de informação aqui. Então, eu falei, deixa compartilha com eu. a gente que a gente gostaria de deixar isso aberto ao público, se você permitir. Sim, com certeza. Posso te Aham. mandar tranquilamente. Que nem eu falei para você, eu mando para todo mundo. Informação passa para todo mundo, não cobro nem nada. A gente já deu outra entrevista para outros tipos de jornais. A gente Uhum. mandou o dossiê também, eles utilizam do jeito que quiser. O que a gente quis Isso fazer foi essa investigação, então, você começou em 2016, 16. ok. Isso, Antes dele ser senador, e exatamente. ele continuou usando essa informação ah, ah, em benefício próprio, né? Exato. E você. Exatamente. Uhum. E é interessante como que ele se utilizou disso, porque ele tinha muitos seguidores, milhões lá. Uhum. E quando as pessoas foram tomando conhecimento da Stolen Valor Brasil, as pessoas iam lá na página dele e acabavam fazendo. Alguns já iam direto e ia falar, é falso e tudo mais. Outros iam fazer questionamentos que a gente colocava lá. Pô, pergunta para ele como que faz para fazer isso. Ele não vai ter resposta, porque ele vai estar mentindo. Então é Uhum. coisa lógica. E a gente tem todas as provas. Aqui, ó. A gente põe no nosso grupo da Stolen Valor Brasil e a gente Uhum. coloca as provas, porque a Certo. gente tem. E outra, ele tentou me processar. É assim que ele age. Ele tentou me processar. Tem processo, não está em aberto mais porque o juiz não aceitou, porque ele falou que não é da jurisdição dele. Mas se você entrar no site aí no Brasil, Jus, alguma coisa lá, colocar Uhum. meu nome, vai aparecer que tentou me processar 2 vezes no Brasil. E Certo. meu pai, que mora no Brasil, ele me falou que foram oficiais de justiça lá me servir, mas não mora aqui mais. E os Uhum. caras falaram, esse Marcos Duval Mas não presta. o que ele alega que você. Ah, ele tá falando de injúria, e calúnia, difamação, Uhum. mas a questão é que aqui é diferente, aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. No Brasil, injúria, calúnia e difamação, eles vão acatar o processo, né, e vão ir para frente com isso. Aqui não, aqui é liberdade de expressão, e ele se passando, pelo menos vestindo um uniforme, ele dá a entender, ele faz eu entrar no erro de acreditar sobre alguma coisa, que eu fale ou possa sobre ele. Isso é Uhum. liberdade de expressão, não entra como crime de calúnia, porque ele está dando essa impressão, entendeu?
Então eu Mas falei para ele o seguinte, eu falei, Marcos Duval, me processa aqui nos Estados Unidos, porque eu tô falando daqui, você sabe onde eu moro, porque você vai lá no Brasil, vai fazer, você sabe que eu não moro lá, acho que isso é até crime também, que eu pesquisei, porque ele sabe que eu... Ah, me desculpa aqui, alguém tentou ligar. sim, Ele sabe, ele tentou me processar no Brasil, ele sabe que não vai para frente. Então, eu sei. falei, me processa aqui, porque se ele me processar aqui, o que que vai acontecer? Eu tenho prova de tudo. Uhum. Ele vai fazer o quê? Então eu vou provar que ele tá criminoso, então ele não vai me E processar as aqui. instituições aqui, sabendo que ele está usando o nome dessas instituições, ele anda com um distintivo no peito até hoje, né? No próprio Instagram dele, ele tem uma foto que parece um super-homem abrindo com a camiseta da SWAT. Quer dizer, as instituições aqui não tomam nenhuma atitude nesse sentido? Bom, ele não creio que ele cometeu crime no Brasil, eu não sei. Na verdade, eu não entendo muito bem das leis brasileiras se isso se enquadraria em alguma coisa. Mas a gente foi atrás da justiça aqui. Investigações, exato. Eu estou dizendo aqui, quando você vai essas suas investigações, que você mostra para eles que ele está usando o nome das instituições, nunca houve nenhum processo legal? Bom, a gente não foi atrás de processar nem nada. O nosso intuito foi só simplesmente. A gente não ganha para isso. A gente foi mais né, porque é falta de respeito com a gente. Né? A gente não quer que uma pessoa que não tenha código de conduta fique andando por aí com uniforme e acaba fazendo um monte de bosta aí, que nem ele fez um monte de vídeo falando um monte de coisa errada e isso suja, né? Para quem não conhece a instituição, olha, a SWAT. Aí vem um cara falando um monte de merda lá, então ele tá, assim, danificando a imagem das instituições aqui. A gente passou para o FBI, passou por alguns lugares, mas a gente não vai muito atrás disso. A gente quer informar o pessoal. E quando a gente começou a informar o pessoal, ele começou a deletar, começou a bloquear o pessoal. Eu sou bloqueado nas redes sociais do Marcos Duval, porque eu fazia questionamento. Você tentou contato direto com ele? Ah, foi assim que aconteceu. Primeira vez quando eu estava no Afeganistão, que eu fiquei sabendo sobre ele, eu entrei em contato com ele. Inclusive está aqui no meu dossiê. Eu tenho a conversa toda com ele, que eu abordei ele, falando, ô, conterrâneo, eu sei que todo o Brasil também, estou nos Estados Unidos, eu tenho interesse em entrar na polícia, como que faz, né? Qual que é o processo? E ele começou a me enrolar e ir para o outro lado, porque ele não ia falar que os requerimentos são requerimentos que ele não tem, Certo. né, para poder trabalhar aqui. Uhum. Então, eu tenho uma longa conversa com ele, no final eu cheguei e falei, ó, vamos parar de besteira, que você tá falando um monte de merda, tá me enrolando. Falei, eu conheço os requerimentos para ser policial aqui, você é uma farsa, isso, aquilo, a gente vai te expor, porque Uhum. você tá cometendo um crime, você é um criminoso. Você tá passando um monte de informação ilegal, você não conhece de nada, de tática militar, nem nada. Ele não conhece. Ele alega que ele tem um método, uma tática que eu acho que vem do Aikido, né? Uhum. De, ah, que é uma tática especial. Você já foi atrás dessa informação? Isso realmente procede, pelo menos a tática que ele diz ensinar? Do pacotinho que você diz, né? A gente fez É muita. de algemar, né? Ele fala que é um Isso, com as processo mãos para especial. trás e barriga para Exato. o chão. Uhum, Então, a gente foi atrás disso sim. O interessante é que né, um outro membro da Stolen Brasil é um brasileiro, uhum, médico de combate, uhum. do Army também, veterano agora. E foi muito legal, porque ele fez vídeos dando explicação que esse método é um método ilegal aqui também, porque você coloca a pessoa pressionando né, o peito contra o chão, e você pode acabar vindo a óbito. Então, isso aí Quer dizer que o não é que utilizado. porque ele vende exatamente o oposto. Ele diz que é uma técnica muito mais segura, que preserva, no caso, o meliante. Isso não é verdade. Não é verdade por essas questões médicas aqui, e não é uma forma legal de ser usada aqui. Até porque você nunca viu nenhum policial usando isso aqui, né? Ele faz lá para mostrar, para encher linguiça lá, pode funcionar, mas o policial vai responder se a pessoa for a óbito, né? Por causa disso. Certo. Então, não é recomendado isso. Lincoln, qual que é o seu objetivo com o grupo? Além de expor ele, você gostaria que mais pessoas denunciassem esse tipo de comportamento?
Onde você quer Ah, chegar com o grupo? o intuito é simplesmente informar, que nem eu falei, a gente não liga, a gente não fala formal, a gente conversa, a gente é um grupo de amigos conversando e simplesmente a gente expôs ele, a gente não tenta falar bonitinho, a gente não tenta falar profissional, a gente não ganha para isso, o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente tem o conhecimento, a gente sabe onde buscar as informações, se você quiser buscar por você mesmo, a gente te dá todo o conteúdo que a gente posta aqui na página, a gente é responsável por isso, eu sempre assumo a responsabilidade da página sobre o que eu posto lá, porque eu posso comprovar, Uhum. né? Mas o intuito mesmo é informar. E aí ele começou a perder muitos seguidores, ele começou a bloquear muita gente, principalmente da área militar, da área do tiro, né? Que seguia ele começou a perder. Então, os seguidores que ele tem são pessoas que não são nem da área mais, E hoje em hoje, dia. assim, no Brasil, essa informação, ela realmente, ela chegou, né? As pessoas, elas, Chegou. virou, inclusive, motivo de piada, né? Sim. O Flávio Dino até brincou que se ele é da SWAT, o Flávio Dino seria dos Vingadores, né? A gente E, viu isso. pois é, então, quer dizer, é, 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 é é transparente, as pessoas falam sobre isso, mas ainda assim ele continua com o crachá da SWAT, né? Sim, sim, porém, as pessoas que ainda seguem eles, a maioria não são militares. E se Uhum. for, porque os militares, né, do Brasil, a gente está em vários grupos do Brasil também. Então a gente se comunica com eles, um passa para o outro. Sempre que eu vejo alguém postando alguma coisa hoje em dia, falando alguma coisa do Marcos Duval, sempre vai ter vários comentários embaixo, tipo, desmentindo vários, né? Então chegou a notícia. E a gente acha que é por isso que ele foi pro lado político, né? Que ele foi fazer o que ele sabe fazer, mentir lá, né? Então, a gente falou, agora você está no cargo certo, mas aqui, tipo, né, nessa área, melhor você não mexer mais, porque ele acha que ele não lucra mais com isso, né? Dá, ok, Ah, a mas gente ele tem reconhece, ele é, o status, né, das pessoas que ainda acreditam que ele faz parte dessa. assim, Mas, ele simplesmente ele é um profissional mentiroso, né? Ele é um empresário, a gente não tira o crédito dele disso, ele sabe Aikido, a gente não quer nem saber disso. O problema é ele nunca foi policial, a gente tem vídeos dele falando na PM, lá no Águia, da PM de São Paulo, ele falando, o cara falou, ô, Marcos Duval, você já foi policial, alguma coisa? Ele falou, eu fui policial lá por 5 anos nos Estados Unidos, na SWAT. E uhum. depois, quando começou a repercutir as nossas postagens, ele veio ao público, ele começou a desmentir que eu nunca falei que sou policial. Então, lá logo na frente da página do Stolen Valor Brasil tem esse vídeo, que ele falando que é policial, e o outro vídeo, depois da repercussão da Stolen Valor Brasil, ele dizendo que nunca foi policial, tudo mais. Mas E ele, tem, e tem também alguma relação dele com a Taurus. Não, me conta um pouquinho. sim, sim. Essas empresas, geralmente, quando você tem influencers, né, hoje em dia, geralmente eles acabam recebendo propaganda, como fala? Investimento das empresas lá, propaganda, né, para falar no canal, tudo. A Taurus começou a patrocinar ele também, porque ele tinha é do meio militar, né, como ele alega, e o público dele é voltado para isso, então a Taurus acabou patrocinando, essa palavra, esqueço o português às vezes. Começou a patrocinar ele e tudo mais, porém a Taurus teve muitos, muitos e muitos problemas com a arma. E também tem um monopólio no Brasil. A gente não quer monopólio. A gente é a favor do armamento, então a gente gostaria que o Brasil fosse que nem aqui também, que tem várias empresas vendendo seus produtos, e assim não seria tão caro para a pessoa adquirir uma arma no Brasil também, né? Agora, se eles têm um monopólio, eles colocam o preço que eles quiserem. Então, a gente já não concorda com isso, fora que o produto é uma qualidade péssima. A Taurus é a arma mais barata que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Se a gente for comprar arma aqui, você vai ver a arma mais barata, porém a qualidade daqui é muito superior à do Brasil, né? Nunca ouvi falar relatos que uma Taurus aqui acabou disparando acidentalmente também, então a qualidade muda muito nisso. Então a Uhum. gente batia nele, batia na Taurus, que é uma porcaria, então a gente é contra tudo isso, né? Mas o intuito da página mesmo é desmascarar esse pessoal. O Certo. Marcos Duval, não só ele também, a gente colocou de vários, inclusive um outro que mora na Carolina do Norte, morava, o Marcos Bonfim, que também se passa por chefe de polícia, ele... Mas ele a gente brinca mais porque a gente não consegue levar ele a sério, né? Ele não conseguiu...
atingir um público tão grande a ponto de conseguir tirar proveito nenhum, enganando as pessoas também. É outra questão. Mas Ele montou uma empresa isso que privada. como ele usava esse... Ele criou uma empresa privada de segurança, na qual ele recebe contrato de tipo uma subdivision, que nem aqui quando eu moro, né? Ele vai patrulhar aqui, mas ele tem alguns poderes, né, de polícia, mas ele não é policial. Né? Certo, Ele não pode prender ninguém, não pode fazer nada do tipo. Então como a empresa é dele, ele criou o cargo dele de chefe de polícia. Mas o certo, chefe de polícia ele tem os subordinados, ele não tem nenhum. E outra, que ele foi pego colando na prova, é uma informação pública que está na internet, que o Marcos Bonfim foi pego colando na prova, ele falou que foi influência do diabo, e ele acabou sendo expulso do concurso lá e não pôde mais fazer. Então ele se diz policial, ele dava palestra no Brasil também, e ganhava com isso, então a gente expôs ele também. Mas ele é um pouco mais chato que o Marcos Duval, porque ele ficou com raiva da gente. Eu acho que ele criou o emocional dele foi tão grande assim, que ele começou a ligar nos departamentos de alguns membros da Stolen Valor para encher o saco do pessoal, falar muita merda. Ligou na minha unidade também, mas ninguém dá bola para ele, né? Ninguém conhece ele. E uhum. ele ficou revoltado com isso. Então a gente levou ele mais na brincadeira. A gente faz muita bagunça com eles assim. Como eu disse, a gente não é profissional. A gente tá nem Sim. aí Mas, quer se dizer, se vão alguém gostar ou conhecer não. um caso semelhante de pessoas usando o nome dessas instituições, pode tanto denunciar para vocês, e você tem alguma recomendação de como denunciar isso formalmente? Sim, geralmente o pessoal manda mensagem na nossa página lá, eu tenho acesso, outras pessoas têm acesso. É que ultimamente, né, depois que o Marcos Duval saiu um pouco, ele era mais o foco, né? Que era o que tinha mais seguidores, o que podia causar um certo impacto mentindo para as pessoas. Então a gente analisa isso também. Sim, E muitos dos nossos membros também acabaram, né? A vida vai passando, você vai ficando mais ocupado, fazendo outros cursos. Então, os nossos amigos aí da Escola Envolve Brasil agora estão focados em outras coisas. Eu também estou focado em outras coisas. Eu fui para a faculdade, então tenho meus filhos para criar, tenho o trabalho normal também. Então, a vida minha aqui está tranquila. A gente não quer ficar. mas se houver, mas assim, se houverem, tendo casos, eles podem entrar em contato com você Pode, através do pode grupo sim, e fazer pode essas sim. denúncias para vocês investigarem mais a fundo. Pode sim, é que a gente está mais parado agora, mas a gente ainda, de vez em quando, a gente olha lá, se valer a pena mesmo, né, a gente vai em cima. Mas tem uns aí que só gosta de se vestir de policial mesmo, né, tipo, o famoso paga-pau. A gente não mexe com isso, porque a pessoa não tá fazendo, não tá causando um grande impacto em nada, né. Sei. Então, mas o intuito é esse, a gente acabou criando uma forma de servir a população para não ser enganada por essas pessoas que nem o Marcos Duval. Então, as outras pessoas a gente posta também, mas não vai tanto em cima assim. O caso do Marcos Duval é mais sério. Ele também ele causou muito problema para as pessoas, como o caso do francês, Vigier, que ele foi lá se passando como policial do BOP, levou até um presentinho de uma caveira do BOP. Acabou que a instituição puniu a pessoa que recebeu o Marcos Duval lá porque ele entrou em lugares que não poderia ter entrado. Mas ele foi muito convincente, ele tem uma social media enorme, né, falando que era policial. Isso antes da Stolen Valor. Determinador, né? Isso antes da Stolen Valor, né? Então ele acabou prejudicando pessoas. E também a gente acabou não divulgando todos os membros da Stolen Valor, porque alguns eram do Brasil. E o Certo. Marcos Duval estava caçando essas pessoas para processar. Assim como ele tentou me processar, ele acabou processando outras pessoas lá, inclusive pessoas que nem era da Stolen Valor, mas compartilhou o nosso conteúdo. Então, o que ele estava fazendo, ele estava caçando as pessoas que estavam tentando questionar ele ou que estavam expondo ele. No Brasil, o processo foi para frente. Mas aqui, só se ele processar aqui para a gente poder levar o processo para frente. Mas ele não me processa aqui, porque Certo. eu comprovo que ele é um criminoso. Sim.
Lincoln, muito obrigada pela sua entrevista. Eu queria te pedir para compartilhar com a gente esse documento que você falou, esse dossiê. A gente vai deixar disponível para os nossos leitores. E, tendo qualquer novidade a respeito desse caso, mantenha a gente informado. Tá certo, eu quero agradecer o convite de vocês. Eu gostaria de falar muito mais coisas aqui, porque, né, foram tantos anos, assim, tem muito mais informações. Se eu entrar em detalhes aqui, a gente fica umas 10 horas conversando aqui tranquilo sobre tudo isso. Então, desculpa pela falta de mais informação que Bom, eu poderia acredito que estar passando aqui. no seu dossiê deve ter tudo isso documentado, né? Sim, isso é sobre o Marcos Duval. Tem uma história gigantesca dos acontecimentos no Afeganistão que também não passou. Eu tentei ser o mais breve, só, né, passar por Sim. cima, assim, para a gente poder não demorar muito tempo aqui, mas tem muito mais coisas que eu posso te passar, como o dossiê que eu vou te mandar também, e é isso aí. Se as pessoas tiverem interesse em entrar no US Army, assim, se você já estiver aqui, manda mensagem para mim, eu te passo todas as informações, te ponho em contato com outra galera que já está no Army também, porque as informações sempre mudam, e Sim. eles estão lá dentro, eles podem ter mais atualizados, então manda mensagem aí. Se precisar Eu pelo menos do vou, Green Card, já está com o pé lá dentro, praticamente, né? sim, a gente vai compartilhar, então, suas redes sociais e encorajar as pessoas a entrarem em contato com você. Certo, muito obrigado. Obrigada a Então, bom você, dia Lin. para vocês aí. Igualmente. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.